lá novamente. Boa tarde, alunos. Eu sou a professora estagiária Tatiane, vou estar aqui com vocês agora. Eu vou estar apresentando para vocês as doenças causadas por clodramitos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minuto que já está aqui. Ainda não apareceu, mas já vai aparecer, tá? O compartilhamento de tela que eu vou fazer com vocês. Ainda não, né? Só um minuto. Não apareceu, né? Não sei qual é o problema que aconteceu aqui. Ok, apareceu agora. Demorou um pouquinho, né? Mas vamos lá, isso não vai impedir da gente começar. A primeira doença que a gente vai falar causada sobre clostridiums é a esquistotomose. Ela também é conhecida como barriga d'água. Quem que é seu causador? É o Schistossoma amazônico. Essa doença ela ocorre em várias regiões tropicais do planeta. Geralmente, a esquistotomose, o transmissor dela é o caramujo. Por que a gente vai falar que é o caramujo? Porque assim, o hospedeiro humano, contendo os ovos, em contato com a água, o homem, ele elimina esses ovos na água. Ele não sabe que ele está com a doença, então ele elimina esses ovos, contendo miracídios, de forma que esses miracídios, em contato com a água, implodem e encontram um hospedeiro. E esse hospedeiro é o caramujo, que a gente vai chamar de hospedeiro intermediário. Como que acontece? Esses miracídios, eles entram, né, como eu falei, eles entram na água, eles penetram no caramujo, dentro do caramujo eles vão ter uma nova reprodução, né, que é os esporocistos. Esses esporocistos, eles vão se transformar em cercárias, tá? Então, essas cercárias, elas vão ficar ali na água. Então, novamente, elas vão estar ali na água, livres, e aí os humanos que forem entrar nesse contato com a água, eles vão, esse contato dessa água contaminada que tem cercárias, essas cercárias elas vão entrar em contato com a pele humana. Geralmente elas entram pela pele, né, pela corrente sanguínea. Então aí ali o homem vai forçar, né, esse contato e as cercárias elas vão acabar entrando na pele. Durante essa penetração, elas perdem sua cauda bifurcada, se tornando os esquistossomolos. E aí eles são transformados em vasculatura até o fim. Lá eles se transformam em verme adulto. Então é assim que funciona. O hospedeiro humano, os ovos contendo miracídios são eliminados com as fezes, né? E esses ovos, eles acabam virando miracídios, esses miracídios em contato com caramujos se tornam acertados. Esse é o ciclo de vida dessa doença. Por que a gente chama de barriga d'água? Porque há um certo inchaço, né, na região abdominal, né? Aí, como mostra nessa imagem aí, tem um menininho com a barriguinha inchada, né? Então, é por isso que ela é chamada barriga d'água. Como que é o contágio? A gente falou aí, né, sobre a penetração da larva cercária, né? Então, assim, quando a cercária ela penetra na pele, geralmente ela ocorre uma coceira e acaba se tornando feridas nas peles, né? E essa penetração aí, a gente já falou que é encontrada em lagos e rios, né? Então, assim, o que a gente pode prevenir para não se pegar essa doença? A prevenção é você evitar, né, nadar nesses lugares contaminados, né, e
a gente fazer o tratamento básico, né, o saneamento básico desses locais, né, e no caso, destruição do caramujo. Mas é uma coisa um pouco improvável, né? Porque se a gente for pegar e destruir todas as espécies de caramujo, a gente, né, acaba, então, a gente tem que evitar esse contato de estar nessas águas contaminadas, né? A gente tem que conhecer os lugares que a gente entra, né? E é isso, a doença da esquistossomose. Aqui embaixo a gente tem, né, a reprodução novamente mostrando, né, ó, lá embaixo, como que funciona, ó, ou nas fezes ou na urina, né, esses ovos, né, eles implodem e liberam miracídios, os miracídios penetram nos tecidos do caramujo, e aí o caramujo, ele joga novamente para a água os esporocistos, né, e esses esporocistos vão se tornar as cercárias, né, que as cercárias são liberadas do caramujo, que é o nosso hospedeiro intermediário aí. E novamente essas cercadas elas vão ficar nadando em águas livres, né? E elas vão entrar na pele, né? Na penetração da pele. E aí, conforme na pele a gente fala porque ela vai entrar pela circulação, né? Pela corrente sanguínea, até ela encontrar um lugar para ela se reproduzir novamente, né? Que é no caso do fígado, né? E ali elas vão se desenvolver, né? A profilaxia, né, como a gente falou, né, que é o saneamento básico, né, a gente tem que cuidar dos lugares, né, que a gente vai entrar em água, né, ter esse certo cuidado. As próximas doenças que a gente vai falar é a teníase e a cisticercose. Elas são duas doenças distintas. Aí a pergunta novamente, por que elas são distintas? Porque é assim, a mesma espécie de cistódio, né, no caso o mesmo parasita, ele transmite as duas doenças, tanto a teníase como a cisticercose. Elas são distintas só então por causa desse parasita, né? Mas os sintomas são completamente diferentes, né? E elas são causadas de formas também diferentes. A teníase é causada pela Taenia sólio e pela Taenia frangidata, também conhecido como solitário. Aí a Taenia sólio e a Taenia frangidata. Como que ocorre essa doença, né? É pelo consumo de carne crua, né, mal passada, né? Geralmente a gente faz esse consumo de carne crua mal passada, aí onde acaba contaminando, né, com a teníase, né? E quem transmite, no caso, é a anemia sólida. Nós temos o porco e a anemia sanguinata, né? A carne bovina. A solitária, né? A gente fala o nome, a expressão teníase solitária, porque é um nome mais comum que a gente já ouviu falar. Ela tem cerca de 15 centímetros ou mais, né? Conforme ela é simplesmente uma larva pequena, e conforme ela vai se desenvolvendo dentro do organismo humano, ela vai crescendo, né? Então ela tem que ser retirada a tempo, né? Já a cisticercose, ela é causada pelas larvas dessas espécies de parasita. Então esses parasitas, no caso da teníase, causam cisticercose. Mas como que funciona, né? Então se a teníase ela é adquirida pelo consumo da carne, né, mal cozida, contendo cisticercos, né, que essa carne então seja está contaminada, a cisticercose é os alimentos contaminados, né? No caso, com os ovos da tênia. Então, a tênia deposita, no caso, assim, vamos colocar um exemplo. Um humano, ele está com a teníase, né? Ele não sabe que ele está com essa doença. Geralmente, a teníase, ela provoca, no caso, né, como sintomas, é a coceira na região anal. Então, como que funciona? Vamos colocar um humano. Ele sente uma certa coceira nessa região anal, ele contamina essa mão, ou ele pega os alimentos com a mão, né, com a própria mão. Na própria higiene, no caso das roupas íntimas, né, ali na região anal fica, né, as larvas, né, depositadas, né, isso também faça com que transmita a doença. E também na questão da contaminação, né, tem pessoas que tá com a teníase, geralmente eles pegam vai no rio, né, vai no lago, e chega lá, ele defeca, né, ou faz a urina, e acaba contaminando aquela
naquela região ali, naquele lugar. Então aí esses cisticercos ficam ali. Então esse cisticerco em contato com a pele humana, né? Ou no caso da ingestão, né? De uma água contaminada. Ou esse cisticerco, no caso, em contato com uma, vamos colocar uma planta, né? De consumo, né? No caso, o homem vai lá, faz a urina, faz as fezes próximo de uma hortaliça, ele acaba depositando esse cisticerco. E aí esse consumo aí de alimentos contaminados faz com que dê essa doença aí, cisticercose. E ainda assim tem a autoinfestação, né, dessa infestação dessa doença aí, né, porque já que os ovos, eles podem, por exemplo, se você tem uma coceira ali na região anal, perianal ali no ânus, e você pode se contaminar as mãos, né, então essa contaminação aí acaba também acontecendo. Os sintomas, né? A teníase, ela tem os sintomas, né? Geralmente é dor abdominal, náuseas, vômitos, né? Diarreia, falta de apetite, perda de peso, né? E já a cisticercose, ela pode tanto ser assintomática, ela pode tanto não apresentar sintomas, ou apresentar os sintomas já um pouco mais avançados, que é no caso cefaleia, convulsões, né? E hipertensão craniana. Então, assim, elas são doenças que tem que ser cuidado, né? E também nessa cisticercose, né? Dependendo da quantidade de larvas que for infectar o indivíduo, ela pode até apresentar complicações mais graves, né? Levando a pessoa a ter uma deficiência visual, epilepsia, né? Porque ela atinge aí essa região aí da cabeça. Como se prevenir? Isso aí a gente sabe, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que as maneiras de prevenção são para nos pegar, né? Nenhuma nem outra, a gente não deve ingerir carne mal passada, carne crua, né? A gente tem que evitar aí, né, esse consumo de carne aí que a gente não conhece, né? Essa carne clandestina. A carne tem que ser inspecionada, né? Porque se você compra uma carne, ela tem que ter qualidade, né? Então a gente tem que evitar aí o consumo de carne, né? Esse tipo de carne aí, carne contaminada, né? Não que a gente vai deixar de comer a carne, né? Mas a gente tem que evitar esse consumo aí de carne contaminada. Consumir apenas água tratada, né? Fervida, né? Então a água tem que ser saneada, né? Saneamento básico na água aí, né? Não é qualquer água que a gente pode sair bebendo, principalmente em córregos, rios, né? Ter esse cuidado. Lavar bem as mãos, principalmente após usar os banheiros, né? No caso, quem tá com a teníase lá, naquela região anal ali, as larvas ficam ali, né? Elas podem ser tanto, né, microscópicas como macroscópicas, né? Como você não sabe se você tem ou não, essa região ali, quando dá aquela coceira ali, né, pode você contaminar a mão, então tem a higiene nas mãos, né? Lavar bem os alimentos e verdura, né? Então todo alimento antes de ser consumido deve ser lavado, né? Irrigar as hortas e pastagens com água limpa, isso também é fundamental, né? Porque não adianta nada você pegar uma água lá suja e você irrigar a sua horta lá, né? E contaminar, acabar contaminando. Então, essas são as maneiras de prevenir, né? A gente falou sobre todas as doenças de plantonitos. Eu agradeço a todos, que todos tenham uma boa tarde. Muito obrigada.